vitória do movimento de 1930 deu início a uma fase na história do Brasil marcada pela liderança política de Getúlio Vargas. Esse período ficou conhecido como Era Vargas ou período getulista e se estendeu até 1945. Durante esses 15 anos, ocorreram significativas transformações políticas e sociais no país, principalmente em função do novo rumo das políticas públicas. A população urbana cresceu em relação à agrária. A importância da indústria na economia nacional se ampliou e o poder dos empresários das cidades aumentou, em comparação com o poder dos produtores rurais. Os setores médios urbanos, que eram os pequenos empresários, os profissionais liberais, entre outros, e o operariado, cresceram e conquistaram maior importância na vida política do país. Os historiadores dividem o período getulista em 3 fases: governo provisório, de 1930 a 1934, governo constitucional, de 1934 a 1937, e governo ditatorial, de 1937 a 1945. Ao chegar à presidência da República, Getúlio Vargas tomou medidas para assumir o controle político do país. Entre suas primeiras providências destacam-se a suspensão da Constituição Republicana de 1891, o fechamento dos órgãos do Poder Legislativo, Congresso Nacional, Assembleias Legislativas e Câmaras Municipais, e a indicação de interventores militares ligados ao tenentismo para chefiar os governos estaduais. Entregando o governo dos estados aos interventores, Getúlio Vargas pretendia desmontar a estrutura política da Primeira República, baseada no poder dos coronéis fazendeiros. Os interventores acreditavam que em pouco tempo eliminariam a força dos grupos políticos tradicionais. Não eliminariam totalmente, mas conseguiriam reduzir o poder dos representantes dos fazendeiros que sustentavam o regime deposto de 1930. Aos poucos, o governo de Getúlio Vargas foi se revelando centralizador, preocupado com as questões sociais e interessado em defender as riquezas nacionais. Isso assustou a oposição, especialmente os políticos de São Paulo, que desejavam a volta das práticas existentes na Primeira República, pelas quais obtinham privilégios. Para enfrentar o governo federal, os líderes do Partido Republicano Paulista formaram uma frente única com líderes do Partido Democrático, que eram dissidentes do próprio PRP, que haviam apoiado a Revolução de 1930, mas que estavam descontentes com a nomeação do interventor Antônio Alberto Lins e Barros para governar São Paulo. A oposição política do Estado exigia a nomeação de um interventor civil e paulista. Cedendo às pressões, o presidente nomeou o interventor Pedro de Toledo, mas essa medida não silenciou a oposição, que também exigia novas eleições e a convocação de uma Assembleia Constituinte. Naquela altura, os ricos fazendeiros queriam novas eleições, porque ainda controlavam um viciado sistema eleitoral. Em maio de 1932, 4 estudantes de São Paulo, Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo, morreram em confronto com a polícia, numa manifestação pública contra o governo federal. Esse fato exaltou ainda mais os ânimos. Com as letras iniciais dos nomes desses estudantes, formou-se a sigla MMDC, que se tornou o símbolo do movimento constitucionalista no Estado. No dia 9 de julho de 1932, teve início a chamada Revolução Constitucionalista, que mobilizou armas de 30 mil homens de São Paulo para lutar contra o governo federal. As tropas paulistas eram formadas por soldados da Polícia Estadual. Muitas indústrias do Estado contribuíam com a fabricação de material de guerra, como granadas, máscaras contra gases, lança-chamas e capacetes. Porém, as tropas ficaram isoladas do resto do país. Apenas forças de Mato Grosso acompanharam as tropas paulistas. O apoio prometido pelas elites de outros estados não chegou a se concretizar. Depois de 3 meses de lutas e muitos mortos e feridos, os soldados paulistas foram derrotados pelas tropas federais. Apesar disso, obtiveram uma conquista política. Terminada a revolta, o governo federal procurou evitar indispor-se com a elite de um estado que, embora derrotado militarmente, tinha grande poder socioeconômico. Garantiu, então, a realização de eleições para a Assembleia Nacional Constituinte, encarregada de elaborar a nova Constituição, que era a principal reivindicação formal do movimento de 1932.
Em 16 de julho de 1934, terminou o trabalho da Assembleia e foi promulgada a nova Constituição do Brasil. Entre seus pontos principais estavam o voto secreto, os direitos trabalhistas e o nacionalismo econômico. A Constituição de 1934 estabelecia que, após sua promulgação, o primeiro presidente da República seria eleito de forma indireta pelos membros da Assembleia Constituinte. Getúlio Vargas foi o vitorioso nessa primeira eleição. Iniciando seu mandato constitucional, recebeu 175 votos da Assembleia, enquanto o segundo colocado, Borges de Medeiros, ficou com 59 votos. Nesse período, ganharam destaque na vida pública do país dois grupos políticos com ideologias bastante diferentes, os integralistas e os aliancistas. Em 1932, o escritor Plínio Salgado e outros intelectuais e políticos lançaram um manifesto à nação, expondo os princípios do integralismo. Inspirado nas ideias fascistas de Benito Mussolini e nas ideias nazistas de Adolf Hitler, criaram a Ação Integralista Brasileira, organização política que conquistou a simpatia de muitos empresários, de uma parcela da classe média e de parte dos oficiais das Forças Armadas. O integralismo combatia o comunismo, pregava o nacionalismo extremado, a existência de um Estado poderoso, a disciplina e a hierarquia dentro da sociedade, e a entrega do poder a um único chefe integralista. Seguindo o modelo nazi-fascista, os integralistas eram submetidos a uma rígida disciplina, vestiam um uniforme com camisas verdes e desfilavam pelas ruas como tropa militar, gritando a saudação indígena Anauê, em tupi, você é meu parente. Atacavam de forma agressiva os adversários de outras organizações políticas e tinham por lema Deus, Pátria e Família. Ao todo, foram criados mais de 1.000 núcleos de ação integralistas no país. Uma das principais frentes políticas contrárias ao integralismo era a Aliança Nacional Libertadora, cujos membros eram chamados de aliancistas. Essa aliança reunia grupos de várias tendências, como socialistas, anarquistas e comunistas. Uma das principais correntes da ANL era o Partido Comunista, e em abril de 1935, Luiz Carlos Prestes foi eleito seu presidente de honra. O programa político da ANL incluía a nacionalização das empresas estrangeiras, o não pagamento da dívida externa brasileira, a realização de uma reforma agrária dando terra aos trabalhadores do campo e combatendo o latifúndio, e a garantia das liberdades individuais. Um dos seus lemas era Pão, Terra e Liberdade. A Aliança Nacional Libertadora cresceu rapidamente, contando com cerca de 1.600 núcleos pelo país e reunindo entre 70 e 100 mil membros. O governo de Getúlio Vargas, apoiado pelos grupos políticos conservadores, considerou a ANL ilegal em junho de 1935 e ordenou a prisão de seus líderes, alegando que tinham a intenção de promover um golpe de Estado para derrubar o governo. O chefe de polícia de Getúlio Vargas, Filinto Miller, acusava o movimento de ser controlado por perigosos comunistas e financiado por estrangeiros. Diante da repressão, os comunistas que participavam da Aliança Nacional Libertadora planejaram uma revolta militar contra o governo. Em novembro de 1935, eclodiu a Intentona Comunista, rebeliões de batalhões do Rio Grande do Norte, Pernambuco e Rio de Janeiro, todas rapidamente dominadas pelas forças governamentais. A Intentona Comunista serviu como pretexto para os setores mais autoritários do governo radicalizarem o regime político, em nome do chamado perigo comunista. Foram presos milhares de sindicalistas, operários, militares e intelectuais acusados de atividades subversivas contra o governo. Pelas regras constitucionais, o mandato de Getúlio Vargas terminaria em 1938. Aproximando-se a data das eleições presidenciais, deu-se início à campanha eleitoral. Enquanto isso, Getúlio Vargas preparava um golpe de Estado para permanecer na presidência da República. Ao final de setembro de 1937, o Serviço Secreto do Exército noticiou a descoberta de um plano comunista, chamado Plano Corren.
para acabar com o regime democrático no Brasil. Na verdade, tratava-se de uma farsa tramada pelo próprio governo, com a ajuda dos integralistas, em nome do combate ao perigo comunista. Foi decretado o estado de guerra e a polícia prendeu grande número de adversários do governo. No dia 10 de novembro de 1937, Getúlio Vargas ordenou o cerco militar ao Congresso Nacional, impôs o fechamento do Legislativo e outorgou uma nova Constituição para o país, substituindo a Constituição de 1934. Iniciava desse modo o governo ditatorial, que ficou conhecido como Estado Novo. Durante esse período, foi instaurado no país o estado de emergência, que autorizava o governo a invadir casas, prender pessoas, julgá-las sumariamente e condená-las. Getúlio Vargas detinha em suas mãos os mais amplos poderes. Seus atos não podiam sequer ser submetidos à justiça. Os estados brasileiros perderam sua autonomia política e os governos estaduais foram entregues ao comando de interventores da confiança do presidente. Em comemorações públicas realizadas em todas as capitais, as bandeiras estaduais foram queimadas para simbolizar a morte do federalismo. Os partidos políticos foram extintos e as eleições democráticas suspensas. As greves e manifestações contrárias ao governo estavam proibidas pela polícia. A polícia política do governo de Getúlio Vargas perseguiu milhares de cidadãos. Muitos foram presos, torturados e mortos. Entretanto, um governo dificilmente se sustenta apenas pela repressão. Por isso, desde que se instalou no poder, Getúlio Vargas buscou recursos de propaganda para conquistar a simpatia popular. Essa estratégia foi comum a diversos ditadores das décadas de 1930 e 1940, como Perón na Argentina, Mussolini na Itália, Hitler na Alemanha e Stalin na União Soviética. Com esse objetivo, o governo brasileiro criou, em 1939, o Departamento de Imprensa e Propaganda, conhecido como DIP, órgão diretamente ligado à Presidência da República, encarregado de coordenar a propaganda oficial e censurar os meios de comunicação social, como rádio, cinema, teatro e imprensa. Esse departamento foi responsável pela produção do programa de rádio obrigatório Hora do Brasil, que divulgava as realizações do governo. Outro órgão importante na exaltação da imagem do governo de Getúlio Vargas foi o Ministério da Educação. Várias medidas foram tomadas para difundir a ideologia governista dentro da escola. Obrigatoriedade do ensino de moral e civismo, canto coral com repertório musical nacionalista, desfiles e paradas de estudantes em comemorações de datas cívicas e adoção de livros didáticos que promoviam o culto a Getúlio Vargas e seu governo. De 1939 a 1945, o mundo foi abalado pela Segunda Guerra Mundial. Duas grandes forças se enfrentavam. De um lado, as potências do eixo, Alemanha, Itália e Japão. Do outro, as potências aliadas, Inglaterra, Estados Unidos e União Soviética. Apesar de certa afinidade com o regime nazi-fascista, o governo Vargas procurou manter o Brasil em posição de neutralidade na Segunda Guerra Mundial. Pretendia, com isso, tirar proveito do conflito para obter vantagens políticas e econômicas. No Ministério de Vargas, havia tanto simpatizantes do eixo, como o ministro da Justiça Francisco Campos, quanto defensores das potências aliadas, como o ministro do Exterior Oswaldo Aranha. A partir de 1941, o governo brasileiro começou a fazer acordos internacionais para apoiar os aliados. Comprometeu-se a fornecer borracha e minério de ferro para os países aliados e permitiu que militares norte-americanos fossem enviados para bases militares instaladas no Nordeste brasileiro. Em troca desse apoio, obteve do governo dos Estados Unidos grande parte do financiamento para a construção da usina siderúrgica de Volta Redonda, obra significativa para a industrialização do país. A Alemanha logo reagiu à cooperação do Brasil para com os aliados. Entre fevereiro e agosto de 1942, submarinos alemães torpedearam e afundaram 9 navios brasileiros, matando mais de 600 pessoas. A agressão militar nazista provocou indignação nacional. Multidões reuniram-se em várias capitais, pedindo guerra e vingança contra os alemães. Em 31 de agosto de 1942,
o governo brasileiro declarou guerra às potências do eixo. Em 1944, partiram para lutar na Itália as primeiras tropas da Força Expedicionária Brasileira, comandadas pelo general Mascarenhas de Moraes. Mais de 25 mil soldados foram enviados à Itália e participaram de batalhas como a de Monte Castelo, Castelnuovo, Colétio e Fornovo. Com relação à economia, Vargas empenhou-se em estabilizar a situação da cafeicultura e, ao mesmo tempo, diversificar a produção agrícola. Além disso, estimulou o desenvolvimento industrial. O governo Vargas procurou agir em defesa da cafeicultura, proibindo o plantio de novas mudas de café durante 3 anos e ordenando a queima de milhões de sacas estocadas em depósitos do governo. O objetivo era evitar a superprodução cafeeira e recuperar o preço do produto. Com essas e outras medidas, a cafeicultura foi lentamente se reequilibrando e, a partir de 1939, o café voltou a alcançar bons preços no exterior. Para diversificar a produção agrícola, o governo incentivou o cultivo de outros produtos, como algodão, cana-de-açúcar, óleos vegetais e frutas tropicais. Além de diversificar a produção agrícola, o governo Vargas preocupou-se em estimular o desenvolvimento industrial. Para isso, aumentou os impostos de importação, elevando os preços dos produtos estrangeiros e diminuindo os impostos sobre a indústria nacional, estimulando a produção e o consumo de produtos nacionais. A política industrial nesse período tinha por objetivo substituir importações de artigos estrangeiros por produtos fabricados no Brasil. Em consequência dessa política econômica, o número de indústrias no país dobrou, e a elas somaram-se filiais de indústrias estrangeiras, voltadas para a produção química, farmacêutica, de eletrodomésticos, de motores, veículos, de pneus, entre outros. Em função das dificuldades para a criação de indústrias de base, voltadas para a produção de máquinas e equipamentos pesados, produtos químicos básicos, minérios, entre outros, o governo passou a intervir na economia, fundando empresas estatais para atuar nos campos siderúrgico e de mineração. 2 empresas são exemplos dos empreendimentos do Estado nesse setor. A Companhia Vale do Rio Doce, destinada à exploração do minério de ferro em Minas Gerais, a Companhia Siderúrgica Nacional, instalada a partir da construção da usina de Volta Redonda, no Rio de Janeiro. O aço fornecido por essa usina foi fundamental para a industrialização no país, pois era utilizado como matéria-prima em outros setores fabris. Apesar do desenvolvimento alcançado nesse período, o setor industrial não superou a tradicional agricultura de exportação. Nos anos finais da Segunda Guerra Mundial, produtos agrícolas como algodão e café voltaram a ser exportados em condições favoráveis. Durante o período getulista, o desenvolvimento urbano de São Paulo e do Rio de Janeiro atraiu para essas cidades um grande número de trabalhadores rurais, que emigravam principalmente do Nordeste, fugindo da miséria, da exploração, da expulsão de suas terras e da seca. Essa massa de trabalhadores pobres veio aumentar a mão de obra disponível para as indústrias do Sudeste. Com as indústrias, cresceu também o número de operários. Ao mesmo tempo, ampliou-se a consciência dos trabalhadores de que era preciso lutar por seus direitos. Percebendo a força social do operariado, o governo federal elaborou uma política trabalhista, e tida por muitos como tática de populismo, que tinha a dupla função: conquistar a simpatia dos trabalhadores e exercer domínio sobre eles, controlando seus sindicatos. Essa política inspirava-se na Carta del Lavoro, ou Carta do Trabalho, criada pelo fascismo italiano de Benito Mussolini. Assim, nesse período, foi implantada uma série de leis trabalhistas, mas essas leis resultaram, em grande medida, das lutas e reivindicações dos movimentos operários e não podem ser consideradas simples concessões do governo de Getúlio Vargas. Entre as leis trabalhistas implantadas nessa época, destacam-se aquelas que asseguravam ao operário direitos como salário mínimo, férias remuneradas, jornada diária não superior a 8 horas, proteção ao trabalho da mulher e do menor e estabilidade no emprego.
Em 1943, essas leis foram reunidas na Consolidação das Leis do Trabalho, conhecida como CLT, importante marco na história da legislação trabalhista no país. Apoiada no avanço das leis trabalhistas, a propaganda política do governo apresentava Vargas como grande protetor dos trabalhadores, uma espécie de pai dos pobres. Para reforçar essa imagem, Vargas sempre começava seus discursos dizendo: "Trabalhadores do meu Brasil". O governo de Vargas pregava a conciliação nacional entre trabalhadores e empresários e colocava-se como uma espécie de juiz dos conflitos entre patrões e empregados. De um lado, reconhecia as necessidades e aspirações dos trabalhadores e por isso fazia concessões ao operariado. De outro, utilizava essas concessões como meio de controlar os trabalhadores e impedir reivindicações mais profundas. Para os empresários, o governo de Vargas representou uma garantia de ordem pública e estabilidade social. A guerra contra o nazifascismo na Europa foi, de certo modo, aproveitada pelos grupos liberais brasileiros para combater o fascismo interno do próprio Estado Novo, a chamada ditadura Vargas. Vargas decidiu antecipar-se aos adversários e procurou liderar a abertura democrática. Em fevereiro de 1945, fixou o prazo para a eleição presidencial, concedeu anistia ampla a todos os condenados políticos, libertou os comunistas presos, entre os quais o líder Luiz Carlos Prestes, e permitiu a volta dos exilados ao país. Nesse contexto, renascia a vida partidária. Foram organizados diversos partidos políticos, como a União Democrática Nacional, o Partido Social Democrático, o Partido Trabalhista Brasileiro e o Partido Social Progressista. Foi também legalizado o Partido Comunista do Brasil, que até então agia na clandestinidade. Nas eleições presidenciais, marcadas para 2 de dezembro de 1945, concorreriam 3 candidatos: o general Eurico Gaspar Dutra, que contava com o apoio de Vargas, o brigadeiro Eduardo Gomes e o engenheiro Iedo Fiuza. No decorrer da campanha eleitoral, Vargas fazia um jogo político contraditório. Aparentemente apoiava o general Eurico Gaspar Dutra, mas estimulava um movimento popular que pedia sua permanência no poder. Era o chamado queremismo, palavra derivada dos gritos populares de "Queremos Getúlio". O queremismo era apoiado pelos membros do PTB e do PCB. Aproveitando esse momento de prestígio popular, o governo decretou a Lei Antitrust em junho de 1945, limitando a entrada do capital estrangeiro no Brasil. Essa lei provocou forte reação dos representantes de empresas estrangeiras, especialmente as norte-americanas. Os setores de oposição, concentrados na UDN, temiam que Vargas continuasse no poder e impedisse a realização das eleições presidenciais. Assim, uniram forças para derrubá-lo da presidência. Em 29 de outubro de 1945, tropas do exército lideradas pelos generais Góes Monteiro e Eurico Gaspar Dutra cercaram a sede do governo, no Palácio do Catete, e obrigaram Vargas a renunciar. A presidência da República foi entregue temporariamente a José Linhares, então presidente do Supremo Tribunal Federal. Era o fim do Estado Novo. Getúlio Vargas retirou-se para sua fazenda, em São Borja, no Rio Grande do Sul. Com o apoio de Vargas, o general Dutra venceu as eleições presidenciais. Nas eleições presidenciais para a sucessão de Eurico Gaspar Dutra, Getúlio Vargas concorreu e venceu, recebendo 48,7% dos votos. O segundo lugar coube ao brigadeiro Eduardo Gomes, com 29,7% dos votos. Getúlio Vargas dizia que voltava ao poder não apenas como líder político, mas como líder popular. Para conseguir aliados, procurou apagar a imagem de ditador do Estado Novo e construir uma nova figura, de homem democrático. Já na presidência, retomou 2 diretrizes que associaram à sua imagem pública: o nacionalismo econômico e a política trabalhista. Vargas empenhou-se em realizar um governo nacionalista,
afirmando que era preciso atacar a exploração das forças internacionais para que o país conquistasse sua independência econômica. O nacionalismo era duramente combatido pelos representantes do governo dos Estados Unidos e pelos dirigentes das empresas estrangeiras instaladas no Brasil. Havia no Congresso Nacional e na imprensa um grande debate político entre os nacionalistas, que apoiavam o governo, e os internacionalistas, que pretendiam reabrir a economia do país ao capital estrangeiro. Os nacionalistas chamavam seus adversários de entreguistas, acusando-os de querer entregar as riquezas do país à livre exploração estrangeira. Um dos principais momentos do debate entre os nacionalistas e seus adversários aconteceu por ocasião da nacionalização do petróleo. Os nacionalistas queriam que a extração do petróleo no Brasil fosse realizada por uma empresa estatal brasileira e criaram um slogan: "O petróleo é nosso". Seus oponentes defendiam a exploração do petróleo por grupos internacionais. A campanha teve um final favorável aos nacionalistas, com a fundação em 1953 da Petrobras, empresa estatal responsável pelo monopólio da extração e parcialmente pelo refino do petróleo brasileiro. Ainda, em 1953, o governo propôs uma lei de lucros extraordinários, que limitava a remessa ao exterior dos lucros das empresas estrangeiras estabelecidas no Brasil. A lei, entretanto, foi barrada no Congresso, devido às pressões de grupos internacionais. Os adversários do nacionalismo promoveram, então, intensa reação à política de Vargas. O governo dos Estados Unidos mostrava seu desagrado pela criação da Petrobras e pela lei de lucros. A UDN, principal partido de oposição ao governo, e os seus setores ligados ao capital estrangeiro começaram a conspirar para a derrubada de Vargas. Um dos principais líderes da oposição era Carlos Lacerda, político ligado à UDN e diretor do jornal Tribuna da Imprensa. Para os trabalhadores urbanos, Vargas dizia que seu objetivo era a construção de uma verdadeira democracia social e econômica, em que cada um tivesse, além dos direitos políticos, o direito a desfrutar do progresso que ajudou a construir. Em 1954, Getúlio Vargas autorizou um aumento de 100% no salário mínimo, atendendo à proposta do ministro do Trabalho, João Goulart. Essa medida provocou enormes protestos entre os patrões. Os políticos da UDN e a imprensa de oposição atacavam duramente o governo de Getúlio Vargas, acusando-o de corrupção. Em 5 de agosto de 1954, o líder oposicionista Carlos Lacerda foi vítima de um atentado, ocorrido na rua Toneleiros, em Copacabana, no Rio de Janeiro. Lacerda escapou com vida, com um tiro no pé, mas o major da aeronáutica Rubem Vaz, que o acompanhava, morreu. As investigações posteriores ao crime, conduzidas pela aeronáutica, indicavam que o assassino cumpria ordens de Gregório Fortunato, chefe da guarda presidencial. As notícias sobre o crime da rua Toneleiros tiveram grande repercussão na imprensa antigetulista. A oposição multiplicava os ataques ao governo federal e tramava derrubar o presidente. Nos dias 22 e 23 de agosto, manifestações de oficiais militares exigiram a renúncia de Getúlio Vargas, que se recusava a deixar o cargo. Embora não tivesse condições para reagir, isolado politicamente, escreveu uma carta-testamento ao povo brasileiro e, em seguida, suicidou-se com um tiro no coração. A morte de Getúlio Vargas comoveu grande parte da população brasileira. Milhares de pessoas compareceram ao seu enterro. Nos meses que ainda faltavam para completar o mandato de Vargas, a presidência da República foi exercida inicialmente por Café Filho, vice-presidente da República. Afastado por motivos de saúde depois, foi provisoriamente ocupada por Carlos Luz, presidente da Câmara dos Deputados, e em seguida por Nereu Ramos, presidente do Senado. Eu espero que com esse vídeo tenha lhe ajudado a entender um pouco como foram os governos aí de Getúlio Vargas. Muito obrigado por você ter assistido a mais esse vídeo, um grande abraço e fique com Deus.